Olá, eu sou Marcela Santos e na aula de hoje a gente vai tratar sobre o modelo lógico da Covid-19 e o monitoramento de indicadores. Essas aulas elas fazem parte de um projeto chamado Resposta ao Covid-19, Estratégia de Apoio aos Municípios, e é desenvolvido pela parceria entre o Projeto Hope, a Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília e a PROEP. Por parte da Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília, essa é uma iniciativa feita pelo projeto IFES, que é de suporte a territórios para ajuda no controle da Covid-19. Essas sequências são quatro vídeos ao vivo que serão disponibilizados pela PROEP, com temas variando de vigilância, prevenção e controle, comunicação de risco e assistência ao paciente. Junto a isso, são liberados outros vídeos gravados pelo canal da PROEP, que terão temas diversos em relação também ao controle da Covid-19. Vamos lá? Para a aula de hoje, que trata sobre o modelo lógico da Covid-19 e indicadores de monitoramento, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: o que é um modelo lógico? Como o próprio nome diz, é um modelo, é uma representação, é uma estrutura que tem uma lógica por trás, tem uma organização lógica. Ele é um instrumento de avaliação de políticas públicas, de sistemas de vigilância, enfim, ele pode ser adaptado a diversos cenários. É uma representação de forma simples e visual e que permite ao gestor a compreensão do programa de uma forma mais ampla, tratando de todas as nuances ou da maioria delas para análise. Alguns dos objetivos do modelo lógico é analisar as informações, então como que esse sistema de vigilância ou essa política pública está construída, realizar planejamento para o monitoramento, então com ela você consegue visualizar todas as atividades relacionadas com a vigilância ou com a política pública e planejar em cima disso. Além disso, ela é importante para o desenho das avaliações, então quando a gente está tentando entender como é que está estruturado um sistema de vigilância, a gente também utiliza um modelo lógico como uma ferramenta. Além disso, ela é utilizada para formulações de questões de avaliação, então a partir dela a gente consegue identificar gargalos, os pontos que estão sendo mais pressionados e que precisam de maior atenção para a gente poder trabalhar isso. E ela faz o diagnóstico de resultados e impactos esperados. Então, a partir de um modelo lógico, a gente consegue visualizar aquilo que a gente gostaria de ter ao final e verificar se isso está sendo feito na prática. O modelo lógico ele não tem uma estrutura definida, padronizada. Algumas literaturas utilizam alguns exemplos de forma diversa e hoje eu trouxe aqui um modelo que a gente utiliza bastante na sala de situação, que a gente desenvolveu e que tem dado bastante resultado, que ele é construído em cima de 8 partes, ou 8 fases para elaboração. Então, vamos tratar rapidamente de cada uma dessas fases. A primeira delas é o componente. O componente ele representa um grande grupo ou uma área de atuação. Então, quando a gente fala de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância entomológica, para casos como dengue, a gente tem tratado de grandes componentes, assistência à saúde, por exemplo. Dentro desses componentes, a gente tem subcomponentes, que são sub-áreas dentro dessa área maior, ou sub-regiões que são responsáveis pela realização dessas atividades. Na sequência, a gente tem as atividades. Então, eu, quando costumo elaborar esses modelos lógicos, eu tomo como principal passo a elencar as atividades que serão desenvolvidas. As atividades são mais fáceis de serem visualizadas e elas estão descritas geralmente nos guias de vigilância, nos documentos, manuais que a gente tem aí publicados nas diversas áreas. Então é bem fácil a gente encontrar na literatura, por exemplo, no Guia de Vigilância Epidemiológica da Resposta ao Covid, do Covid-19, a gente encontra algumas atividades que devem ser feitas para o combate do Covid. Por exemplo, a notificação dos casos, monitoramento desses casos, a análise desses dados, então tudo isso são atividades.
Eu sugiro que vocês iniciem a construção do modelo lógico de vocês tratando dessas atividades. Depois de elencar todas as atividades que vocês encontram nessa estrutura da vigilância ou da política pública, vocês vão começar a agrupar elas em áreas comuns. Por exemplo, quando a gente trata de notificação, monitoramento e análise, todas essas 3 atividades elas são desempenhadas pela vigilância epidemiológica. Então, elas estão agrupadas dentro desse componente de vigilância epidemiológica. Por outro lado, orientação, tratamento de sintomas, enfim, essas outras partes elas estão organizadas mais para assistência à saúde. Então, dividir as atividades nesses componentes e subcomponentes. A seguir, a gente vai elencar os insumos e os recursos necessários para o desenvolvimento dessas atividades. É importante a gente elencar todos os insumos e todos os recursos necessários para a realização dessa atividade, porque a gente vai ver lá na frente, eles vão servir como um método para a gente monitorar se essas atividades estão sendo realizadas de forma efetiva ou não. A seguir, a gente tem 2 outros itens, que são os resultados e os produtos, que às vezes eles são confundidos, mas eu vou tentar dar uma explicação para que você consiga diferenciar. Produtos, a gente considera aquelas coisas mais palpáveis, mais reais, que você consegue fazer e mandar, por exemplo, para o seu gestor, para o seu superior, para alguém, como um produto de fato. Por exemplo, quando a gente tem uma atividade de notificação, a gente consegue ter ao final uma base de dados com as notificações feitas. Uma base de dados você consegue enviar por e-mail, colocar no pendrive, enfim, você tem como palpar isso. Isso é um produto. Resultados são coisas mais abstratas, que você vai ter ao final dessa atividade, mas que não necessariamente elas são desenvolvidas em algo palpável. Mas, por exemplo, um resultado disso é entender o perfil desses pacientes. Então, você fez um monitoramento, você tem um banco de dados e agora você sabe dizer quantos tem do sexo feminino, masculino, qual é a distribuição por raça, por exemplo. Então, isso são resultados. Os impactos, eles estão diretamente relacionados com o objetivo do sistema ou da sua política pública. Então, ao final dessas atividades, com a produção desses produtos e desses resultados, o que você vai conseguir atingir com isso? Nosso objetivo, quanto ao Covid-19, é diminuir o número de casos, é a gente conseguir fazer o controle do Covid-19. Então, a maioria das atividades, ou grande grupo de atividades relacionadas com a vigilância da resposta ao Covid, elas vão estar gerando esse impacto, que é diminuir o número de casos, controlar a doença, enfim. E é importante que se siga o 8º passo, que é o referencial teórico. Tudo que a gente está dizendo, construindo e mostrando, é importante que a gente tenha uma fundamentação teórica para isso. Eu sei que muitas vezes quem trabalha no dia a dia entende quais são as fases, quais são as atividades que a gente precisa fazer no dia a dia, e aí acaba tirando da nossa cabeça alguma coisa ou outra. Mas é importante que tudo isso esteja referenciado, para que quando for contestado, você saiba dizer, olha, foi o guia do Ministério que falou que deve ser assim. É importante que sejam realizadas essas fases, porque a recomendação é essa. Então, você vai ter respaldo na hora que for questionado sobre isso. Eu trouxe aqui um modelo, uma partezinha de um modelo lógico sobre o Covid-19 para a gente tentar entender melhor quais são esses passos. Então, a gente consegue ver aqui algumas colunas, digamos assim. A primeira coluna que está em azul, chamada monitoramento e análise. Esse daqui é uma representação de uma parte de um modelo lógico do Covid, utilizando o componente da vigilância epidemiológica. E aí, dentro da vigilância epidemiológica, a gente elencou o subcomponente monitoramento e análise. Dentro da monitoramento e análise, a gente elencou 3 atividades importantes que devem ser realizadas, os insumos necessários, os produtos gerados por elas, os resultados que elas vão gerar e o impacto. Vamos falar de uma por uma, para ficar mais claro. Por exemplo, a nossa primeira atividade é monitorar os casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. Percebam que atividade, ela representa um verbo, monitorar. Então, você está indicando uma ação, é uma atividade.
Então, essa atividade ela foi descrita no Guia de Vigilância Epidemiológica, a gente tem ali embaixo a referencial teórico, e ela está sendo recomendada. Então, a gente precisa fazer esse monitoramento dos casos de síndrome gripal e de SRAG. O que a gente precisa para fazer isso? São os insumos e o RH. A gente precisa de acesso aos bancos de dados, do ESUS-VE, do CIVEP-Gripe, por que dos dois, né? A gente sabe que casos leves precisam ser notificados no ESUS-VE e os casos graves, no caso do SRAG, no CIVEP-Gripe. A gente precisa também de internet, telefone, profissionais capacitados. Então, a gente tem uma série de insumos que devem ser elencados para realizar essa atividade. O que a gente vai gerar de produto disso? A gente vai ter, a partir do monitoramento desses casos, a gente vai ter os casos agregados por faixa etária e por sexo. A gente vai conseguir desenhar o perfil desses casos. Como resultados, a gente vai conseguir monitorar a circulação dos vírus respiratórios, entender quais os vírus que estão acontecendo, o que está gerando esses casos. E aí, a partir disso, a gente tem um impacto que é no controle da Covid-19. Deu para entender um pouquinho? Vamos para a segunda atividade para ficar mais claro? Na segunda atividade, a gente elencou monitorar os casos suspeitos de Covid-19. E aí, para a gente monitorar os casos suspeitos, a gente também precisa daqueles mesmos insumos e RHs que a gente tinha citado para a atividade anterior. Então, percebam que às vezes os insumos e o RH, eles são comuns a várias atividades. Não tem problema. É possível que isso ocorra. Qual vai ser o produto que a gente vai gerar a partir do monitoramento desses casos? A gente vai ter um relatório desse monitoramento. Então, é algo que eu consigo enviar para o meu superior, para o meu gestor, um relatório desses casos. Como resultado, a gente vai poder classificar esses casos em casos leves, casos graves, e vai conseguir ter essa distribuição, entender o que está acontecendo. Novamente, o impacto vai ser o controle da Covid. E a terceira atividade que eu elenquei aqui para a gente discutir um pouco seria o rastreamento de contatos. O rastreamento de contato é uma atividade também recomendada pelo Guia de Vigilância Epidemiológica, bem importante. Ele também precisa dos mesmos insumos que a gente já relatou até agora. E qual é o produto que ele vai gerar? Ele vai identificar cadeias de transmissão. Então, a partir de um caso, você vai investigar os contatos dele, você vai saber qual foi a cadeia que esse caso pode ter gerado de transmissão. E a partir disso, a gente vai conseguir interromper essas cadeias. Isso é muito importante para a gente conseguir controlar a Covid-19. Deu para entender mais ou menos a estrutura de um modelo lógico? Para isso, a gente vai fazer essa sequência de analisar atividades, insumos, produtos, resultados e impacto para diversos componentes, subcomponentes e todas as áreas envolvidas. Com isso, a gente vai ter uma visão geral do nosso sistema de vigilância, da nossa política pública e vai conseguir avaliar cada um desses pedacinhos, se eles estão sendo colocados em prática, como é que está sendo feito isso. E a partir disso, a gente vai conseguir construir indicadores para monitorar essa estrutura. Agora que a gente já tem o nosso modelo lógico, a gente já conseguiu identificar quais são as atividades, quais são os insumos, os produtos e resultados que a gente tem que ter, a gente consegue identificar indicadores para medir cada uma dessas fases. E aqui eu trouxe 3 grupos de indicadores para a gente conversar um pouco. São indicadores importantíssimos para monitorar esses processos e essas estruturas, que são os indicadores de estrutura, processo e resultado. Como indicadores de estrutura, ele tem a função de medir características mais estáveis, por exemplo, recursos materiais, como instalações, equipamentos, então, número de UBSs, número de leitos disponíveis, tudo isso remete à estrutura do processo. O que você precisa de recursos mínimos para poder desempenhar aquela atividade. Além disso, a gente precisa ter recursos humanos, né? A estrutura também envolve recursos humanos. Quantos profissionais de saúde a gente tem para cada caso de Covid, quais as qualificações dele, a gente precisa ter profissionais de que áreas para poder fazer esse monitoramento, como é que está essa distribuição. Além disso, da estrutura organizacional, critérios de operação, sistemas de avaliação, a gente tem toda essa estrutura montada para poder acompanhar. Com
relação aos indicadores de processo, a gente vai analisar o fazer dos profissionais de saúde. Então, a gente vai entender o caminho, desde que o paciente chega lá com suspeita de Covid, até que ele seja orientado, os sintomas sejam tratados, ele seja isolado. O que está acontecendo durante esse processo? O que está implicando nas fases desse processo? Ela envolve muito mais a condução dos cuidados, a interação com os pacientes. E, por fim, os indicadores de resultado. Esses indicadores de resultado, eles geralmente são os mais utilizados no dia a dia. Eles mostram os efeitos e as consequências de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, incidência, letalidade, mortalidade, são indicadores de resultado. Eles nos mostram lá ao final o que aconteceu de fato. A gente pode ter vários problemas na estrutura e no processo, mas geralmente a gente tem monitorado os resultados. Por exemplo, a incidência do Covid tem aumentado. Ok. Mas por que essa incidência tem aumentado? Ela tem aumentado porque, de fato, o vírus está mais agressivo? O que está levando a esse aumento? Será que é algum problema na estrutura? Por exemplo, a gente não está com pessoal disponível, profissionais de saúde em quantidade ideal? Ou será que a gente não tem unidades de saúde disponíveis para isso? A gente não tem estrutura física para isso? Será que a gente está tendo os insumos básicos para poder diagnosticar e fazer todo o acolhimento desses pacientes? Isso são questões de estrutura. Será que a gente está tendo algum problema nesse processo de acolhimento do paciente? O paciente está tendo que ir várias vezes nas unidades de saúde para que seja de fato atendido e diagnosticado? Está tendo algum problema nesse fluxo? Por isso que os outros indicadores de estrutura e de processo, eles são igualmente importantes, porque eles vão revelar uma parte do que está acontecendo e do que está impactando nesses resultados. Lembra do nosso modelo lógico que a gente fez agora há pouco? Então, eu trouxe aquelas 3 atividades que a gente elencou, e aí eu trouxe alguns indicadores que podem estar representando a parte da estrutura, do processo e do resultado. Então, tomando como exemplo aqui a primeira atividade, que é monitorar os casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. Então, o que a gente pode estar avaliando durante esse processo, né, durante esse monitoramento, para identificar onde é que está tendo falha? Por exemplo, a gente pode estar vendo a estrutura, o número de unidades notificantes de síndrome gripal e de SRAG. Será que esse número de unidades notificantes ele está representando os valores ideais? Será que todas as unidades que tem naquele município estão notificando? Será que essas notificações estão concentradas em poucas unidades? Como é que está a rede de atenção para esses casos? É importante a gente observar isso, porque isso pode estar impactando diretamente no indicador de resultado, que seria a incidência dessas doenças. Mas a gente também precisa avaliar indicadores de processo, por exemplo, a proporção de pacientes identificados com saturação menor que 95%. A gente precisa entender como é que a gente está classificando esses pacientes de síndrome respiratória aguda grave. Como é que a gente está identificando que eles têm essa condição mais agravante? Será que a gente está tendo insumos também para medir isso? A gente poderia verificar na estrutura se tem, de fato, oxímetro, como é que está sendo feito isso, para a gente poder avaliar se, de fato, essa incidência está representando a real situação. Por exemplo, no caso da atividade de monitorar os casos suspeitos de Covid, a gente pode considerar a disponibilidade de insumos, como termômetro, oxímetro, que são insumos básicos para a gente identificar se esses casos são suspeitos, enfim, quais são os próximos passos que a gente deve elencar para acompanhar esses casos. Um outro indicador bastante importante, que é de processo, é a oportunidade de monitoramento. Por exemplo, será que esses pacientes eles estão chegando em tempo oportuno para que seja possível a gente realizar alguma intervenção ainda, tentar diminuir a gravidade dos casos dele, tentar prevenir que esse caso piore? Então, entender como é que está acontecendo esse processo e qual o tempo que a gente está levando para isso é importantíssimo para a gente entender
como é que está ocorrendo a incidência desses sintomáticos. A gente está conseguindo pegar todos os sintomáticos, está pegando a tempo. Como é que está sendo esse processo? A gente está esperando agravar os casos para a gente conseguir fazer esse monitoramento. E aí, nossa última atividade elencada, que é o rastreamento de contato, a gente pode também elencar indicadores de estrutura, processo e resultado, como, por exemplo, número de contatos identificados por caso. Por que é importante a gente entender o número de contatos identificados por caso? Pensando em média que um caso ele pode ter tido contato com cerca de 5 pacientes, 5 outras pessoas, a gente tem 5 pessoas para ir atrás, para tentar descobrir quem são, para tentar acompanhar. Se a gente tem um número médio de contatos identificados por caso mais baixo que isso, a gente pode estar perdendo algumas pessoas, e essas pessoas podem estar mantendo as cadeias de transmissão. Por isso é importante a gente entender essa estrutura, como é que a gente está organizando isso. Para o processo, é importante a gente entender o número de cadeias de transmissão localizadas. Lembra que um dos produtos lá do rastreamento de contato era identificar essas cadeias de transmissão. A gente precisa entender quantas cadeias a gente está conseguindo monitorar, localizar, para a gente poder quebrar essas cadeias e impedir a transmissão. Isso é importantíssimo também. E isso vai refletir diretamente na prevalência de contatos monitorados, como é que esses contatos estão sendo feitos. Então, para garantir a efetividade do rastreamento de contato, eu não posso só me basear na prevalência de contatos monitorados. Eu tenho que olhar quantos contatos estão sendo monitorados, eu tenho que olhar como esses contatos estão sendo monitorados, se eu conseguir identificar todas as cadeias, enfim. Para a gente finalizar, então, só retomando a importância da gente desenvolver o nosso modelo lógico dos sistemas de vigilância que a gente tem trabalhado, ou das políticas públicas que a gente tem tido acesso, para que a gente consiga entender de forma ampla esse sistema e entender cada uma das suas fases, cada uma das suas atividades envolvidas e cada um dos seus passos, para que a gente consiga medir cada um deles através desses indicadores e garantir que está sendo efetivo em cada momento, cada pedacinho dele você está conseguindo dar conta e que ao final você tem atingido o impacto final, que no nosso caso é o controle da Covid. Queria agradecer a sua participação e se você tiver interesse em mais materiais, você pode acessar o site da Sala de Situação e também o canal da ProEP. Obrigada!